Sai o sonho de uma vida do Botafogo tentando chegar à primeira final de Libertadores e entra a luta por permanência na Série A com essa foto emblemática. Que é a foto do momento do jogo. Né? Para os dois, Foto né? de André Durão. Para os dois. Aliás, que imagem, André. Que imagem, parabéns. Ela tem todo o drama, né? O Thiago Heleno vendo a bola entrar. O Ganso quase que sorrindo junto com o Arias depois de um gol de queixo. O gol foi de queixo, como bem contaram ontem Lédio Carmona e Luiz Carlos Júnior na transmissão do Sport TV, do Premier, melhor dizendo. Um gol... Já fez gol de queixo, Richarlison? Não. O Cano já tem isso no currículo. Que gol, né? Um gol de queixo. E assim, de um personagem muito emblemático que não merecia ter um ano assim perdido, como é o de 24, né? Ele foi um personagem muito forte do jogo de ontem e a gente vai contar agora a história da partida, uma partida tensa, amarrada, típica de dois times que brigam por permanência, Renata. Difícil jogo. O contexto era bastante complexo para as duas equipes. Acho que os 3 pontos eram inegociáveis para as duas equipes, né? O Atlético vem de uma fase muito ruim, indo ladeira abaixo no campeonato, e o Fluminense tinha esse jogo a menos, que era justamente para dar esse alívio, né? Pô, vai jogar em casa, precisa dessa conquista desses 3 pontos para justamente se afastar um pouquinho mais, respirar mais aliviado na tabela. E acho até que o Atlético me surpreendeu por uma postura tão retraída, né? O Atlético abriu mão do jogo. No primeiro tempo, praticamente não jogou. Segundo tempo, a partir até da entrada do Emerson, como atacante de velocidade ali, ele conseguiu encaixar alguns contra-ataques. Essa foi a melhor chance do primeiro tempo, né? O chute do Arias, bem colocado. O Mikael fez uma baita defesa, porque ó, é bem no cantinho ali. No contrapé, né, dele, porque ele se preparava para ir para o outro lado. Exatamente. Mas achei interessante a ousadia do Mano, né? Que é visto como um treinador mais conservador, mas no segundo tempo ele foi entendendo, pô, preciso do gol aqui. Então, bora tirar os volantes, bora botar uns meias, bora botar um time um pouquinho mais pra frente, até porque o Atlético não estava atacando. Exatamente. E aí ele coloca o Cano, ele tira o Bernal, puxa o Lima para o meio campo, né? Coloca o Cano no lugar do Cauê Elias e depois coloca o Marcelo. E o Queno. E o Queno também, exato. O Queno ainda no começo do segundo tempo e já depois tá com a bola aí, ó. Foi o diferencial também. Foi muito importante, né? Porque o que estava faltando, na minha visão, para o Fluminense, era justamente alguém que levasse essa bola mais para o fundo, que empurrasse mais a linha de 5 que o Atlético estava fazendo. O Atlético estava protegendo bem a sua área e o Fluminense não estava conseguindo entrar. E aí melhorou o time e Olha essa jogada. na insistência, Essa foi a essa jogada daí é a bola jogo. do jogo, do Emerson. O Martinelli deu uma bobeada mesmo, ele perdeu o tempo da bola. E a defesa do Fábio é um espetáculo. O Fábio fez 2 defesas ontem, que assim, eu fico impressionada a cada jogo do Fábio, porque 44 anos de... Tava 0-0, 6 minutos depois vai sair o gol do Fluminense. Se o gol sair para o Furacão, é difícil imaginar que o Fluminense teria cabeça para ir buscar uma virada, cabeça e tempo, né? Só que aí 6 minutos depois, cruzamento na área, bate e rebate, e vai ter o gol de queixo do Germán Cano. A inversão de bola do Marcelo aqui, ó. Pro Queno, exatamente. Aí o Diogo Barbosa passa. Belo Tem o Samuel Xavier e o Cano na área. E mais um, né? O Arias também. Já era para ter saído o gol do Xavier, né? O time dele é perfeito. A cabeçada não foi do jeito que ele queria, mas já era para ter saído ali, que a jogada realmente foi muito bonita. E eu vou confessar uma coisa pra vocês. Quando o Cano entrou, eu falei, pô, podia fazer um golzinho. Porque, assim, eu acho que o Cano tem é um cara que ele se dedica muito, né? Um cara que ele demonstra O Mano falou isso, né? Exatamente. E ele falou depois, eu acho que a entrevista dele no pós-jogo foi bastante emocionante. Ele falou que ele tá passando por um drama familiar, que ele não, inclusive... Ele não especificou o que é, mas, enfim, além do drama familiar, tem a questão da lesão. Ele falou, não sou um jogador que me lesiono. E esse ano ele ficou um bom tempo fora por lesão. A emoção dele no fim do jogo é muito legal. Ele indo na galera, indo na torcida. Levantando o braço. Levantando o braço. E é um cara que ficou identificado, né, Rizek? Acho que argentino jogando no Brasil, mas que, assim, criou uma identificação muito legal. Pela forma como ele abraçou o país. Eu acho que até mesmo quando ele jogava no Vasco E as duas temporadas anteriores dele pelo Fluminense foram incríveis, né? 44 gols, pelo Vasco 40 também. gols. Né? Ano atípico, mas né? de qualquer jeito, o que a gente tem visto, não ontem que ele marcou o gol, mas o Cano sem marcar o gol, o jeito que a torcida do Fluminense estava tratando o Cano, muito legal. E que bom, né? Muito legal. Né? Gente, uma torcida que entende. 171 dias para um cara que vive de gol.
171 dias E aí, sem marcar gol. o cara vai entrar e a torcida fica feliz. Isso é ótimo, né? É ótimo, é uma relação... A relação que ele criou. Generosa, digamos assim, também da torcida para 5 meses e 17 dias sem marcar um gol, cara. Demais. 5 meses e 17 dias sem marcar um gol, cara. Agora, de tudo que a Renata falou... Aí vem o gol de queixo. Cara, Porque é assim que tinha que ser, né? gol de queixo. Aliás, assim, que imagem, André. Que imagem que tá aqui no nosso telaço, né? Que momento que ele conseguiu captar, cara. Que momento. Ele estava ali atrás desse gol, obviamente. Tanto que a rede vai aparecer nessa imagem que está aqui no nosso telaço. Pedacinho da rede. Ó, esse é o ângulo da foto, ó. Esse é o ângulo da foto. Ele está perdendo gol, na verdade, assim, né? E aí, Quase, né? E aí Quase ela dá uma escapou, né? escorregada É. e... Foi um beijinho na bola ali, né? E faz o L. E aqui, ó. E aqui essa imagem. Muito ótima foto, Xará. Ótima foto. Mas então, eu só vou ter uma pequena discordância de tudo que a Renata falou sobre o jogo, que é com relação ao Atlético. Eu acho que o Atlético entrou ontem no Maracanã Pra buscar um ponto só. para buscar um ponto só. Exato. Quer dizer, não é... Eu achei pequeno, porque pelo que ele Mas precisa no eu acho que é o campeonato. que tem, viu, Renata? Porque o Lúcio vinha de 4 jogos, 4 derrotas. Jogando a maioria dos jogos mal. Acho que o melhor jogo do Atlético foi até o jogo que eu fiz contra o Corinthians. Corinthians, é. E perdeu O mesmo primeiro assim. tempo, né? E tomou de 5 ainda por cima. Pra você, O pra você jogo, ver a acho que é fase. exagero. Os melhores 30 minutos de o Atlético recentemente. Mas, enfim, ontem a gente não viu 5 minutos de um Atlético bom. Então, era uma situação tão dramática que estancar a sangria, um empatezinho, talvez fosse o que desse. Agora, olha só. Drama de rebaixamento. E eu quero voltar para o jogo de ontem. Emerson cara a cara com o Fábio. 0-0. Jogo amarrado. Por mais que o Fluminense estivesse melhor, o jogo estava amarrado. 29 do segundo tempo. O Fábio fecha bem o ângulo e faz a defesa que impede o Furacão de abrir o placar. 6 minutos depois vai sair o gol. Então, assim, o Fábio... A gente está falando aqui do Cano, da dramaticidade, do cara que não marcava um gol. Tinha 171 dias... Mas essa pode ser também mais uma partida colocada na conta do Fábio, porque a temporada dele é absurda, cara. É absurda a temporada do Fábio aos 44. O chavão do futebol, né? Uma boa equipe começa por um bom goleiro. O chavão do futebol é o Fábio. Ou quem não faz leva, a gente pode pegar uns 5 chavões. Entendeu? E Mas é trabalhar impressionante, assim. Ele demonstrou ontem que idade é apenas um número. Porque, assim, você pega o jogo no contexto, é 29 do segundo tempo. Tem a questão ainda da hora, né? Correndo ali. Então, atenção, o jogo não... Tem 2 vitórias por 1-0. Com 2 grandes defesas. Ontem e contra o Cruzeiro, quando ele fez chover. Então, assim, o Fluminense ganhou do Cruzeiro, ganhou do Fla-Flu e ganhou ontem. 2 dessas 3 vitórias por 1-0, o Fábio foi personagem vital para a construção de 6 pontos, no caso, né? O Cruzeiro só não está chorando hoje porque o Cássio foi para lá e deu uma estancada. Mas eu imagino os torcedores do Cruzeiro, né? Pensando, por que deixamos esse cara aí? Que não foram eles, claro. Mas, assim, prova mais uma vez a grandeza desse cara. Agora, tem clubes que transformam o astral de alguém, né? Eu queria falar do Mano Menezes. O Mano normalmente é visto como alguém sisudo, né? Você pega o Mano no Corinthians recentemente. O Mano no Fluminense, cara, tem rendido cada imagem divertida, cara. O Fluminense mexeu com o Mano, cara. O Mano é um cara divertido, ele é um cara engraçado, mas a gente se habituou a ver o Mano sisudo em alguns clubes, né? Tá soltinho, cara. Tá serelepe no Fluminense, o Mano, cara. Feliz. E assim, o trabalho dele, se você analisar como o Fluminense estava, o Fluminense é um antes e depois do Mano. Eu sei que a gente falava também que era um antes e depois do Thiago, mas o Thiago Silva não vem jogando. E o Fluminense segue conquistando pontos com o Mano Menezes. Então, assim, o campeonato do Mano Menezes é um campeonato de briga por Libertadores. É que como ele pegou um Fluminense com saldo muito negativo, é um campeonato de permanência. Mas o Fluminense, sob o comando do Mano, é aproveitamento de time que briga por Libertadores. Isso aí. E, assim, ele até comentou ontem na coletiva sobre essa questão do Thiago... Silva. Do Thiago Silva. Ah, mas não tomamos gol. Entendeu? Porque todo mundo tá falando que o Fluminense só não tomava gol quando o Thiago Silva estava em campo. Porque por muito tempo foi fato isso. Sim. O primeiro jogo que o Fluminense não levou gol foi contra o Cuiabá na estreia do Thiago Silva.
Mas são 3 jogos que o Thiago Silva já não joga e o Fluminense não toma gol. Cruzeiro, Fla-Flu e ontem. Exatamente. E outra coisa que me chama a atenção na questão do Mano é a questão do segundo turno, Rizek. Não tem como não falar do segundo turno do Fluminense. Hoje ele é 6º colocado no segundo turno. E com ele é a 4ª melhor campanha. Se fosse assim, o campeonato do Mano é a 4ª melhor campanha. E o Furacão, nesse período, é a pior campanha. O Fluminense não se livrou ainda do rebaixamento, está ainda no bolo, mas o posicionamento dentro dessa turma é o melhor de todos. Dentro desse contexto, Diga a classificação. ele abriu 4 pontos do Corinthians, que é o primeiro da zona. Dentro desse contexto, né? Um contexto que já foi terrível para o torcedor do Fluminense. Abrir 4 pontos, faltando 8 jogos, nenhum torcedor, o torcedor mais alucinado pelo Fluminense, não acreditaria. E então, começa a bater na página da primeira parte da tabela, Exatamente. né? Começa a bater na porta ali. Ele está na zona da Sul-Americana hoje e começa a bater na porta ali com um jogo a mais de Vasco, com 37, né? Galo um pouco mais distante. Mas a gente vai ouvir agora o Mano Menezes falando sobre a vitória de ontem. Fala, Mano. Os goleadores têm seus períodos muito bons e às vezes tem seus períodos que não são tão bons. E nessa hora não tem muito o que falar e fazer, a não ser trabalhar, ser obstinado. Ele é muito correto, ele trabalha muito. A alegria de todos por ter sido também ele o autor do gol, é em função do que ele é para nós no dia a dia, o exemplo que ele é como profissional e essa felicidade do torcedor, essa homenagem do torcedor para com ele é muito justa. Eu acho que a gente precisa fazer o que a gente está fazendo agora, ter um aproveitamento que estamos tendo, porque isso vai nos tirar de qualquer possibilidade de estar entre os últimos 4. É só olhar o aproveitamento da equipe no retorno. É isso que a gente tem que continuar fazendo, né? Vamos pensar cada jogo, vamos pensar o jogo de Salvador daqui para frente, né? É ser maduro, é ser inteligente, jogar para vencer todos os jogos. Quando não der para vencer, ser humilde e trazer um ponto, porque o adversário não faz 3. Esses adversários diretos, essa conta a gente tem que fazer quando está onde nós estamos. E dizer para o torcedor estar bem ao nosso lado, nos jogos de casa, principalmente, com calma, como fez hoje, ajudou a gente muito para nós chegarmos a esse resultado final que deixa a gente muito feliz. Vou mostrar agora 15 segundos do Thiago Heleno, sem o Fernandinho, hoje a grande bandeira do time do Furacão, que eu acho que ilustram muito bem a fase terrível pela qual passa o clube paranaense. E salvar o Atlético do rebaixamento vai significar tanto quanto significaram aqueles títulos que vocês conquistaram anteriormente? Não vai ter rebaixamento. O apelo é justamente por isso. Não vai ter, a gente não acredita nisso, a gente vai correr atrás para não acontecer e é tempo, só depende da gente. É a promessa dele, só que quando você olha os jogos que restam e o que o time está jogando, não casa, né, cara, com o discurso. Porque assim, vai ter que refazer um time, porque o time que está jogando hoje, ele não é favorito contra o Cruzeiro em casa, não é favorito contra o Vitória em casa, não é favorito contra o São Paulo, não é favorito contra ninguém. O time que está jogando passa uma imagem terrível, cara. Depois pega o Atlético Goianiense, vai visitar o Bahia, vai receber o Fluminense, vai receber o Bragantino e tem jogos com o Galo, um deles ainda não marcado, que é a partida adiada. A questão não é nem são os adversários, mas é o não futebol que o Furacão tem demonstrado. Exatamente isso, Isaac. Assim, os adversários pode acontecer de encaixar alguma coisa, mas pra gente que fala sobre futebol, esportivamente falando, não dá pra gente ver nenhuma Reação, uma né? melhora, né? Uma reação, algo diferente daquilo que a gente tem visto. E só para trazer um número, que eu acho que isso é o que fala muito mais do que a gente está falando aqui, são 11 jogos e 8 derrotas. 8 derrotas e 3 empates. Não é um time que tem 6 empates e 5 derrotas. E empate ainda por cima, né? Mas 8 derrotas. 8 derrotas dentro de um campeonato. Numa reta final, Rizek, eu já trabalhei tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, nos meus 20 anos de futebol. É muito difícil, o ambiente está pesado, é um treinador que é novo, chegou agora, tem uma metodologia diferente, não dá tempo de encaixar, é muito mais no oba-oba, no vamos tentar, vamos...
Cara, e é triste, porque é o ano do centenário do Atlético. Então, assim, para o seu torcedor é muito pesado um rebaixamento. Claro que as palavras do Thiago é realmente, não vamos cair. E ele está certo, mas é triste. A gente vai agora tirar essa grande